Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas que acompanham Universitária Esportiva pelo www.universitariaesportiva.com.br. Começamos agora mais Universitária Esportiva e ao meu lado sempre ela, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. E no boletim esportivo de hoje temos os primeiros resultados dos piauienses na Copa Pan-Americana de Badminton. No vôlei olímpico tivemos a definição da seleção principal e Natália quem fica com a última vaga. Ainda tem boxe, judô e corte de atleta com direito à polêmica. E no Bola na Rede vamos falar da estreia da seleção feminina de futebol que ontem goleou Camarões. E ainda tem, claro, os resultados do Campeonato Brasileiro Série A dos jogos que aconteceram ontem, que tem novo líder agora. Então, fique sintonizado que a Universitária Esportiva está no ar. O Teatro 4 de Setembro apresenta... Kao interpreta Pink Floyd na turnê Nordeste, nesta quinta, dia 2 de agosto, às 20 horas. Venha ouvir o melhor de Pink Floyd com a banda paulista Kao, nesta quinta-feira, dia 2 de agosto, às 20 horas, no Teatro 4 de Setembro. Não perca a banda Kao, interpretando Pink Floyd pela primeira vez em Teresina. Informações 3222-7100, 9974-1937. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. Olá, eu sou Sara Menezes. Vocês que escutam FM Universitária gostariam muito que torcessem por mim nas Olimpíadas de Londres. Estarei lutando no dia 28. Torçam por mim, vibram bastante e corrente positiva. Acredito que vai dar tudo certo. Muito obrigada. Mais uma vez, o convite de Sara Menezes a você torcer por ela. Ela que vai começar no dia 28 a lutar às 5h30 da manhã. Então todo mundo acordando cedinho e fazendo pensamento positivo já desde cedo no sábado para continuar até o dia 3 de agosto as competições de judô. Vamos continuar com o boletim esportivo. E tivemos uma boa estreia dos piauienses no Campeonato Pan-Americano Júnior de Badminton. Só 2 atletas não obtiveram a vitória. Tainara Silva jogou contra a canadense Kylo Cheng e perdeu por 2-1 e acabou sendo eliminada na modalidade simples. Já Francielton Farias venceu contra o mexicano Gerson Quezada por 2-1. No período da tarde, Juliana não conseguiu a classificação frente à canadense Jenny Fan e perdeu por 2-0. Já a atleta Sânia Lima venceu a estadunidense Cassandra Yu por 2-0 e continua na disputa da categoria simples feminina. Ainda tivemos Fabrício Farias que derrotou o equatoriano Ragis Kogen por 2-0. A atleta Sâmia Lima foi mais uma piauiense que participou da competição e venceu a peruana Inês Menezes por 2-0. E ontem à noite tivemos o último piauiense a competir, que foi o Francielton Farias, que voltou a disputar a classificação num duelo acirradíssimo com o canadense James Hu. Francielton venceu o primeiro game por 21-17 e acabou perdendo o segundo game com a mesma parcial. E na decisão no game final, o piauiense saiu na frente, mas o canadense abriu uma grande vantagem e acabou fechando o jogo em 2-1. Hoje, todos os piauienses jogarão nas modalidades duplas, feminina, masculina e mista. O Campeonato Pan-Americano Júnior de Badminton termina no domingo. E a seleção brasileira de basquete feminino encerrou com vitória sua preparação para os Jogos Olímpicos de Londres. Ontem o time fez sua última partida antes da estreia na competição e venceu a Croácia por 87-84. A pivô Érica foi a cestinha da partida. A preparação deveria ter encerrado no domingo, quando o Brasil venceu a China, encerrando a série de 3 amistosos em Lille, na França. Mas a Confederação Brasileira de Basquete acertou mais esta partida já em Londres, a pedido do técnico Luiz Cláudio Taralo, que também solicitou que não houvesse presença da imprensa. A seleção tem tentado recuperar o bom ambiente abalado com o corte de Isiane na última sexta-feira. E o resultado positivo diante da Croácia foi o segundo consecutivo nesses amistosos. No tour pela França, o Brasil havia perdido para as donas da casa e para a Austrália antes de vencer as chinesas. Sem subir ao pódio de uma Olimpíada desde o bronze em Sydney 2000, a seleção brasileira estreia nos Jogos de Londres no sábado, às 16 horas, diante
da França. Finalzinho já de preparo da seleção de basquete feminina para as Olimpíadas e parece que o ritmo é outro, que deu pelo menos uma melhorada e, coincidências ou não, por incrível que pareça, com a saída da Isiane, a seleção conseguiu 2 vitórias e está até mais organizada. Né? É bom continuar esse tipo de atitude por parte da seleção, querendo boas vitórias para poder abafar todo esse clima interno que aconteceu. Se continuar dessa forma, a gente vai ter uma medalha, assim, se for para calar todas as outras opiniões a respeito do que acontece extra-quadra. O Brasil tem uma ótima chance de conseguir aí um bronze, um ouro, quem sabe. E uma surpresa também, porque essa seleção de basquete feminina é uma seleção que não está sendo muito bem vista para que traga uma medalha, nem que seja uma medalha de bronze. Então, surpresa com esses 2 últimos jogos. Bom, já tem jogo sábado, mas jogo valendo já a medalha contra a França. Vamos ver o que vai ser feito. França, que já foi uma adversária, acabou derrotando o Brasil, como a gente falou agora há pouco, mas jogo de Olimpíada é um outro jogo. E depois de adiar o máximo possível a escolha da última jogadora que competiria em Londres, o técnico José Roberto Guimarães escolheu a ponteira Natália como a 12ª atleta que representará o vôlei feminino do Brasil nos Jogos Olímpicos. E a justificativa do treinador para escolher a ponteira foi sua capacidade de decidir partidas. O técnico afirmou que Natália é uma jogadora muito capacitada e que ele tem total confiança nela. O fato da atleta estar sentindo dores na perna e, em suas próprias palavras, não estar 100% não foi um fator negativo para não levá-la para os jogos, na opinião de Zé Roberto. O mais curioso de toda a situação é que Natália não sabia que seria a escolhida após o treino. Ela chegou a conversar com os jornalistas após o término da atividade e disse que estava com algumas dores na perna, mas que estava pouco a pouco melhorando. A ponteira passou por um período muito difícil no último ano, após descobrir a existência de um tumor benigno na canela, teve que passar por 2 cirurgias para corrigir o problema. Como resultado, passou praticamente um ano inteiro sem jogar, o que colocou em dúvida sua participação em Londres. Desde que desembarcou em Londres no último domingo, foi a atacante quem recebeu a credencial olímpica para poder circular nos locais de eventos dos Jogos, um indicativo que Zé Roberto estava esperando por ela. Com a confirmação, a líbero Camila Bright não vai mais participar da competição em Londres. Era uma situação que a gente já esperava, todo mundo já sabia, lembrando que a Natália realmente não está 100%, vamos ver se pelo menos no primeiro jogo ou no segundo ela já vai ter a capacidade para ver se entra pelo menos um pouquinho, para ver como é que ela vai se sair durante a partida, porque agora é definitivo, ela vai ter que continuar jogando pela seleção. Nem que ela fique o banco, nem que o Zé Roberto tenha que usar somente 11 atletas, agora já foi escolhido no Congresso Técnico, nem por lesão vai haver mais a substituição. Vai ser muito difícil trazer uma outra ponteira ou a própria Camila Bright, que já estava na pré-lista da seleção de vôlei. Era totalmente previsível. O Zé Roberto já dava todas as indicações de que seria ela. A questão da credencial também. Agora, vamos ver, né? Vamos ver se ela consegue chegar num ritmo de jogo, ao menos uns 50% a mais, porque ela começou a treinar saltos menos de um mês antes para a Olimpíada. E ela é ponteira. É uma obrigação dela dar os saltos para poder finalizar os pontos. E o Zé Roberto que colocou essa parte dela ser uma jogadora decisiva, e a gente já viu isso nas competições antes da cirurgia dela na canela, que ela realmente vinha sendo um grande destaque, teve um espaço enorme dentro da seleção, era considerada como a nova queridinha dos brasileiros, ao lado de Paula Pequeno, ao lado de Jaqueline. Então, vamos esperar um bom retorno da Natália para as quadras e vamos ver ela jogando novamente como ela jogava, aquele vôlei surpreendente que ela tinha. Vai ser muito bom. Quem sabe ela não surpreende todo mundo, como a gente já havia até falado. Outros atletas já chegaram a surpreender nas competições, valendo mesmo. Foi o caso do Ronaldo Fenômeno, que ninguém levava a menor fé por conta do peso dele, por conta dos problemas de joelho que ele teve, e mesmo assim foi o jogador revelação da Copa de 2002 na Alemanha.
Opa, na Coreia. E o handebol feminino brasileiro se mostrou preparado para estrear nos Jogos Olímpicos de Londres com a vitória no último amistoso antes da estreia principal na competição do ano. Ontem, pela manhã, a seleção venceu a Suécia pelo placar de 30-25. O Brasil mostrou força na defesa e qualidade nos contra-ataques. Foi a segunda vitória sobre as suecas esse ano. A seleção comandada por Morten Solbach já havia vencido em maio durante um torneio disputado na Turquia. A seleção brasileira fez uma boa preparação e não perdeu nenhum dos 16 amistosos realizados nesse ano. Em Londres, desde a última segunda-feira, jogadores do Brasil seguem em treinamento até a próxima sexta. O Brasil está no mesmo grupo que Angola, Croácia, Grã-Bretanha, Montenegro e Rússia. E a estreia acontece no sábado diante das croatas às 10h30 da manhã. Vai ser mais uma partida maravilhosa da seleção feminina de handebol, sábado que está praticamente lotado. Sábado vai ser agitado. Lembrando, basquete, judô, handebol, o Brasil já começa disputando essas modalidades e ainda tem natação também. As primeiras provas da natação começam também no sábado, as qualificatórias. Enfim, o sábado vai ser um dos dias mais decisivos para o Brasil. E a 3 dias do início das competições da ginástica nos Jogos Olímpicos de Londres, os atletas participaram do treino de pódio, que serve para os juízes analisarem o grau de dificuldade das séries e definirem as notas de partida. Campeão mundial e do Pan-Americano no solo em 2007, o brasileiro Diego Hipólito participou do treinamento no O2 Arena e ficou satisfeito com seu desempenho. Mas o pé esquerdo continua a incomodar o ginasta. Em conversa com seus treinadores, logo depois de passar pelo tablado, Diego reclamou muito de dores no local. Depois do treino, Diego conversou com a imprensa e confirmou que a dor de fato estava incomodando. Mas apesar das dores, Diego gostou do seu desempenho no treino. Hipólito passou por 3 cirurgias nos últimos 5 anos. Em uma delas, em 2010, o ginasta operou o pé esquerdo em um processo que reconstruiu os ligamentos internos e externos do tornozelo, além de retirado fragmentos ósseos e de cartilagem. Diego Hipólito, que mesmo com a dor fez a melhor pontuação dele no ano. Então vamos ver. Vai ser mais um atleta brasileiro que está sofrendo com algum tipo de dor, está ainda se recuperando de alguma lesão. Vamos ver o que ele vai ser capaz, que é ele que é uma das maiores chances de medalha na ginástica. E o cavaleiro Renan Guerreiro está fora dos Jogos Olímpicos de Londres. Há 2 dias da abertura do evento e 3 do início das competições do hipismo, foi constatada uma lesão no ligamento de seu cavalo Kenny, fato que tira Guerreiro da disputa do concurso completo de equitação. Apesar do corte, Guerreiro segue com a delegação de hipismo brasileira. Seu substituto deve ser o reserva Carlos Paro. Além dele, formarão a equipe do CCE, disputa mais complexa do hipismo, combinando adestramento, cross-country e saltos, Sergei Fofanov, Rui Fonseca, Márcio Jorge e Marcelo Tosi. A disputa do concurso completo de equitação tem início também no sábado, primeiro dia de disputa dos Jogos Olímpicos de Londres, e deve ser prolongado até a segunda-feira, no dia 30. E o judô feminino conseguiu pela primeira vez levar as 7 categorias de peso para os Jogos Olímpicos. Para isso, as atletas classificaram-se entre as 14 melhores do ranking mundial. O bronze conquistado por Caitlin Quadros em Pequim 2008 foi a primeira medalha individual na classe feminina entre todas as modalidades esportivas em Olimpíadas. E esse quadro deve ser ampliado em Londres. Mayra Aguiar, da categoria até 78 quilos, chega à sua segunda Olimpíada como líder do ranking mundial, além de somar os títulos de campeã mundial sub-20 em 2010, vice-campeã em 2010 também e terceira colocada em 2011 nas últimas 2 edições do Mundial Sênior. Se repetir as últimas atuações, certamente chega no pódio. Nossa maior aposta, Mayra Aguiar. E a outra que chega à sua segunda Olimpíada é a piauiense Sara Menezes na categoria até 48 quilos, com bons resultados nas categorias de base e sênior. Essa aqui é, sem dúvida, uma das maiores apostas. Ontem no Sensei Sport TV, para quem tem canal fechado, o Flávio Canto, que é quem comanda, segundo o nosso técnico Ricardo aqui, rasgou elogios a Sara Menezes. Sara Menezes que está sendo muito bem vista, muito bem quista por alguns jornalistas, principalmente os internacionais,
está sendo uma das maiores apostas e certamente vai trazer essa medalha. Ela que está confiante, o técnico Expedito Falcão também está confiante, Rosicléia, o professor Ney Wilson, que é o coordenador técnico da CBJ. Então, é injusto ela não ter sido posta dentro das chances reais de medalhas ao lado da Mayra Aguiar, tanto Sara Menezes como a Rafaela Silva. A Sara, que tem 2 títulos mundiais sub-20 de 2008 e 2009 e 2 medalhas de bronze em mundiais sênior de 2010 e 2011, além de ser a segunda colocada do ranking mundial. Se não houver zebra, também há classificação da atleta. E essa zebra não vai acontecer. Rafaela Silva, da categoria até 57 quilos, gente. É a atleta mais jovem de toda a equipe. Ela tem 20 anos no masculino e no feminino. Mesmo assim, mostra bons resultados, que a credenciou ao pódio. Ela é campeã mundial sub-20 em 2008 e vice-campeã mundial sênior em 2001. Oriunda de um projeto social, não vão faltar disposição para buscar uma boa classificação. Já Érica Miranda, de 25 anos, da categoria até 52 quilos, é a atleta mais velha da seleção feminina, apesar da pouca idade. Se classificou para Pequim em 2008, mas uma contusão fez com que não participasse. Ela chega a Londres como terceira colocada do ranking mundial e com a medalha de prata dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em 2011, além de toda a sua disposição para trazer uma medalha. Maria Sueli Altman, na categoria acima de 78 quilos, e Maria Portela, na categoria até 70 quilos, chegam em situações semelhantes. São debutantes em Olimpíadas, estão entre as melhores do ranking mundial, 7ª e 8ª colocadas, e ganharam a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. As duas fizeram boas atuações nas últimas etapas do Grand Prix e Grand Slam, encarando adversárias consideradas favoritas. Com isso, nos deixam com a expectativa de pódio e, se depender de vontade de vencer, podemos garantir a festa. Outra também que tem reais chances é Mariana Silva, de 22 anos, da categoria até 63 quilos, que tem uma grande experiência internacional e já estagiou durante 5 anos no Japão. Além disso, foi medalhista de bronze no Campeonato Mundial Sub-20 de 2009. Ela chega motivada para a sua primeira Olimpíada. O Brasil leva a equipe feminina que obteve os melhores resultados internacionais em todos os tempos e teve uma preparação adequada, diferenciada e estruturada. A gente pôde ver, pelo que a gente acabou de citar, de todas as judocas, a qualidade que essa equipe de judô feminina tem. Então, as chances do Brasil trazerem mais medalha do que o esperado no judô é muito grande. E para quem ainda tem algum pé atrás com relação a essa medalha da Sara, para vocês terem uma ideia, nesse último ano, a Sara Menezes foi quem mais trouxe medalhas. Ela trouxe 20 medalhas, à frente até mesmo da Mayra Aguiar, que está em primeiro no ranking dela, que trouxe, se eu não me engano, 15 a 18 medalhas, e até mesmo mais que o Leandro Guilheiro, que também teve essa média de medalhas. O Leandro Guilheiro, que é o segundo judoca que mais trouxe medalhas no ano passado para o país. Mariana Silva tem uma boa experiência, mas realmente não chega como uma das favoritas para essa Olimpíada. Chega muito com um certo pessimismo por parte dos outros dirigentes da CBJ. Não é um atleta muito como que a gente possa falar como a Mayra, como a Sara, como a própria Érica. A Érica, que teve essa lesão em 2008, foi substituída pela Andressa Silva. A UADA, Agência Mundial Antidoping, na sigla em inglês, está com o Brasil na mira. A autoridade vê o crescimento dos casos no país como um resultado da melhoria no controle. Acha que a repercussão pode servir de recado aos atletas que pretenderem usar drogas para melhorar o rendimento no futuro. Até alguns meses atrás, o Brasil não tinha uma autoridade no assunto. Recentemente foi criada a ABCD, Agência Brasileira de Controle de Dopagem, que vai ser comandada por Marco Aurélio Klein, funcionário do Ministério do Esporte. Até então, a divulgação e o acompanhamento dos casos era descentralizado e, na maioria das vezes, ficava nas mãos do Ladetec, maior laboratório do assunto no país. Só que o órgão sofreu um baque esse ano quando foi parcialmente suspenso pela UADA após errar no exame antidoping de Pedro Solberg, atleta do vôlei de praia.
Com a cooperação da recém-criada ABCD, a Autoridade Mundial Antidoping trabalha para organizar o sistema no Brasil, que vem ganhando uma notoriedade negativa no assunto. Nos últimos anos, diversos atletas foram pegos com diferentes substâncias e receberam punições igualmente distintas. O número exato não é público, mas ontem, por exemplo, o jornal Lance mostrou que Fernando Reis, atleta do levantamento de peso, foi pego em um antidoping no ano passado em um campeonato universitário nos Estados Unidos e cumpriu uma pena de 6 meses por isso. O gancho acabou apenas 3 dias antes dele conquistar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, seu maior feito no esporte até o momento. Como o caso aconteceu fora do país, ele não foi sequer divulgado pelas autoridades competentes até hoje. Entre os atletas que estão em Londres, o caso de doping mais famoso é de César Cielo, pego com substância furosemida ao lado de 3 outros companheiros de natação no ano passado. O caso dele foi parar na corte arbitral do esporte e ele foi apenas advertido, enquanto outros esportistas pegos com a mesma substância sofreram outros tipos de sanção. A ausência de um gancho permitiu Cielo participar e vencer o Mundial de Desportos Aquáticos do ano passado e inflou seus críticos. Mesmo quase um ano após o caso, o campeão olímpico Alexander Popov disse na última terça ao jornal O Estado de São Paulo que ele e muitos outros na natação não ficariam satisfeitos com o desfecho do caso. A UADA discordou do russo. Mas é simples, a gente já falou aqui no Universitário Esportiva, essa questão do doping do Cielo foi uma questão altamente comercial para o Brasil. Foi mais que apropriado o Cielo não ter pego um gancho de 6 meses ou 2 anos, que ele tinha de ter pego. Serviria certamente como uma advertência para todos os outros. O Cielo, que é um dos maiores... Desculpem se algumas pessoas vão ficar chateadas, mas o Cielo é a caneta tinteiro dos contratos do Brasil. Não adianta. O comitê simplesmente não vai deixar de apurar patrocínios com o Cielo, de apurar medalhas com o Cielo. Ele que não precisa estar se dopando ou... Enfim, se foi acidental ou se foi intencional, já não vem mais ao caso discutir, porque já passou o tempo que ele poderia ter pego um gancho maior a respeito do uso da furosemida que ele fez, seja intencional ou acidental. E a norte-americana Serena Williams pode escrever ainda mais o seu nome na história do tênis. Caso se sagre campeã da chave olímpica de simples disputada em Wimbledon, onde foi campeã há menos de um mês, Serena será a primeira mulher a conquistar todos os títulos mais importantes do esporte. Apesar de considerar o ouro olímpico uma das conquistas mais significativas na carreira de uma tenista, Serena afirmou desconhecer o importante fato até então. Aos 31 anos, Serena já conquistou os 4 grandes slams em simples e em duplas. A Fed Cup, espécie de Copa Davis feminina, além da medalha de ouro na chave de duplas de Pequim em 2008, sua única participação em uma edição dos Jogos até hoje. Na ocasião, a número 4 do mundo caiu diante da russa Elena Dementieva nas quartas de final. E caso conquiste o ouro olímpico, Serena vai ser a segunda tenista a conquistar o Golden Slam, nome dado aos títulos dos 4 grandes slams e o torneio olímpico de simples, equiparando-se à alemã Steffi Graf, que conquistou todos os títulos em uma única temporada. Mas Graf possui apenas os títulos de Wimbledon e Roland Garros em seu currículo nas duplas. E uma das 3 brasileiras que viveram a histórica estreia do boxe feminino no programa olímpico, a baiana Adriana Araújo, trabalha em Londres com a confiança de que pode conquistar uma medalha. Para isso, pode ter pela frente a musa irlandesa Kate Taylor, considerada um dos fenômenos da modalidade. As duas pugilistas integram em Londres a disputa na categoria até 60 quilos, a mesma em que Taylor conta com 4 títulos mundiais em 2006, 2008, 2010 e 2012. Adriana Araújo traz na memória o confronto com a campeã irlandesa no Mundial de 2010 em Barbados, quando a rival europeia saiu com a vitória. No entanto, diz que chega mais preparada para um eventual reencontro com Kate na estreia olímpica do boxe. Além de 4 títulos mundiais no boxe, Kate Taylor é conhecida na Irlanda por ter sido, até poucos anos,
jogadora da seleção de futebol do país. A pugilista também se tornou célebre por atuar contra a introdução das saias no boxe feminino. Ontem ela foi anunciada como porta-bandeira irlandesa na cerimônia de abertura das Olimpíadas, que acontece nesta sexta-feira. Atualmente na 5ª posição do ranking mundial de sua categoria, Adriana treina em Londres com otimismo de medalha. Além de Kate Taylor, a brasileira diz ter em mente o repertório das demais adversárias nas Olimpíadas. A disputa da categoria até 60 quilos entre as mulheres tem início previsto apenas para o dia 5 de agosto, no segundo sábado de competições dos Jogos Olímpicos de Londres. E a saltadora grega Paraskevi Paparistou não vai competir mais nos Jogos Olímpicos de Londres. Ontem, pela manhã, o comitê do país anunciou que a atleta de 23 anos foi expulsa da delegação por ter escrito um comentário considerado racista em sua conta no Twitter. No último dia 22, a atleta escreveu na rede social que, com tantos africanos na Grécia, os mosquitos do Nilo Ocidental terão muita comida caseira. Isso gerou uma revolta de alguns usuários que pediram que a atleta fosse excluída da delegação grega. Já em Atenas, após o anúncio da expulsão pelo Comitê Olímpico Grego, Paparistou voltou ao microblog para pedir desculpas. A atleta também afirmou que perde a chance de realizar um sonho e negou que apoie ideias racistas. Twitter que mais uma vez polemiza a vida de pessoas conhecidas e que acaba gerando mais uma vez uma situação não muito boa para quem acaba fazendo comentários que não são, claro, muito bem vistos. Mas foi uma expulsão merecida. Realmente certos comentários devem ficar para vocês. Pode se não foi a intenção, não pareceu. Lembrar que ela tá vindo para as Olimpíadas. As Olimpíadas que é o maior exemplo de união de povos num mundial, então é uma coisa que não é um sentimento que não se deve ter, ainda mais como competidora de Olimpíada. Com esse tweet, o Barão de Coubertin que se remexeu inteiro dentro da Copa, porque nunca foi a intenção do Barão, creio, que atos desse tipo fossem disseminados. E queira ou não, quando as pessoas forem lembrar dela agora para todos sempre, vão lembrar por esse triste episódio que ela foi a única protagonista na história. E Rosimar Palhares, o Toquinho, não luta mais no UFC 151 no próximo dia 11 de agosto. O lutador brasileiro se lesionou nos treinos e foi cortado do card principal do evento, onde enfrentaria o japonês Yushin Okami. Norte-americano Buddy Robert, que lutaria contra Chris Camozzi no mesmo dia, vai substituir Toquinho. Com apenas uma luta no UFC, estreou vencendo na decisão unânime dos jurados o brasileiro Caio Magalhães no início de junho. Tem um cartel de 12 vitórias e apenas 2 derrotas em sua carreira no MMA. Já Okami, que tem um histórico de 26 vitórias e 7 derrotas, busca a recuperação após 2 derrotas por nocaute contra Anderson Silva, quando ele foi humilhado dentro do octógono, e Tim Boest. Sem Toquinho, o Brasil será representado no UFC 150, que vai ter como luta principal a revanche entre Ben Henderson e Frank Edgar, pelo cinturão dos pesos leves, por Thiago Tavares. Anteriormente, o brasileiro enfrentaria o norte-americano Dennis Hallman no evento 151, mas teve a luta antecipada. O Toquinho, que depois de ser cortado, avisou no Twitter que estava indo encontrar com o médico dele para ver se a lesão seria algo mais grave, para poder informar quanto tempo ele passaria sem poder lutar. Toquinho, que realmente veio de uma derrota, é mais uma aposta brasileira no MMA, com possibilidades também de disputa de cinturão, mas todo mundo querendo deixar para depois, porque ele é da mesma categoria do Anderson Silva, então por enquanto ninguém quer ver ele enfrentando o Anderson. Anderson Silva, que nesses últimos tempos está sendo o homem a ser batido no MMA. Todo mundo só fala em um próximo possível adversário para derrubar o Anderson Silva. Na verdade, porque o Anderson Silva derrotou praticamente todos os grandes atletas da categoria, mas a gente tem que lembrar que é uma categoria que nos últimos tempos está crescendo, mas a maior parte são atletas novos, que ainda não tem tanta experiência e nem a capacidade, óbvio, de enfrentar o Anderson Silva. A gente pode apostar no Chris Weidman, que vai ser o próximo adversário dele com certeza, e quem sabe o Vitor Belfort, mas o Vitor Belfort ele tem que ainda
fazer mais umas 2, 3 lutas. O Vitor tem capacidade de ganhar do Anderson Silva. Na luta em que ele perdeu, foi um momento simples de vacilo. É uma coisa que acho que todo lutador tem que prestar atenção. Não deixar a guarda aberta. Isso não existe, ainda mais contra o Anderson Silva, que é muito bom conhecedor de Muay Thai. E, verdade, com as pernas daquele tamanho, ele acerta, o poder dele de distância é muito grande. Ele não precisa se aproximar muito do adversário. Então foi um erro básico dele, que na próxima vez eu tenho certeza que não vai acontecer. A gente vai ver realmente uma boa luta e não uma luta de segundos. E depois de ter sido anunciada sua participação, o UFC confirmou o adversário de Ronnie Jason, vencedor da categoria peso-pena da primeira edição do reality show The Ultimate Fighter Brasil, no UFC Rio 3. O cearense terá como rival o norte-americano Santa Cecília na edição 153 do Ultimate, que está marcada para o dia 13 de outubro na HSBC Arena, no Rio de Janeiro. O lutador de 26 anos, Cecília, participou da 15ª edição do TUF dos Estados Unidos, que aconteceu esse ano e de forma concomitante com a do Brasil. No evento que marcou a final do reality show, ele acabou nocauteando o brasileiro Cristiano Marcelo, que também vai estar no UFC Rio 3. Com isso, o terceiro UFC no Rio de Janeiro está tomado de uma bela forma. Já temos 6 lutas oficializadas, incluindo a defesa de cinturão dos penas de José Aldo e a volta de Vitor Belfort. Essa luta que vai ser a luta de prova do Ronnie Jason para dizer se ele realmente mereceu esse título. Ronnie Jason é um bom lutador. Ele, na verdade, o nível dos lutadores do Ultimate Fighter Brasil não foi o nível que todo mundo esperava. Todo mundo esperava um nível bem maior dos lutadores, mais dominância, menos medo na hora de estar no octógono. Mas vamos ver, ele fez uma estreia, fez contra um lutador que ele já conhecia, mais ou menos. Ele já tinha convivido muito bem lá no TUF. Então vamos ver, essa vai ser a prova se ele realmente merece e ver se ele realmente melhorou. Porque o Ronnie Jason, como ele entrou, se ele ainda continuar e pecar nos mesmos erros que ele tinha quando ele entrou no TUF, ele não vai conseguir se manter no UFC. E Universitária Esportiva volta já. Dia 18 de agosto, na Tenda Alternativa, 2 maiores bandas de reggae do Piauí. Rega Planta, Coxá. A ilusão da cor é sempre visto. Rega Planta e Coxá. Sábado, dia 18 de agosto, Rega Planta e Coxá. na Tenda Alternativa. Participação: DJ André Lima e DJ Zezinho. Informações 9914-6495. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na rede. E vamos falar do jogo que animou a tarde dos brasileiros ontem. Vice-campeã nas 2 últimas Olimpíadas, a seleção brasileira feminina de futebol estreou com a tranquila e ótima vitória nos Jogos de Londres. O Brasil atropelou a seleção de Camarões por 5-0 em duelo pelo Grupo E. E com o resultado, a seleção nacional assume a liderança da chave. Os 2 primeiros gols, marcados pela equipe comandada por Jorge Barcelos, saíram no primeiro tempo de jogo. Logo aos 6 da etapa inicial, Franciele cobrou falta da esquerda e a goleira Nyongdon não teve chances na defesa. 3 minutos depois, a mesma Franciele bateu o escanteio da esquerda e encontrou a cabeça de Renata Costa para anotar o segundo gol da equipe. Na etapa complementar, Marta cobrou pênalti aos 26 e aproveitou o cruzamento da linha de fundo aos 42 para marcar 2, enquanto Cristiane fez um golaço aos 33 para se tornar a maior artilheira da história das Olimpíadas. A Marta, que ontem realmente só apareceu no segundo tempo. No primeiro tempo a gente quase não escutou na narração o nome da Marta, ela que estava um pouco apagada, sem entrar no ritmo, errando passes, que não é uma coisa comum da Marta, ela que tem um passe muito preciso, mas mesmo assim, já no segundo tempo já melhorou, já fez o que ela costuma fazer, apareceu e foi o destaque do Brasil. Destaque também para a Cristiane que é banco, passou anos e anos sendo titular da seleção feminina e agora faz parte do banco. Depois que a Cristiane entrou, ela deu outro ritmo à seleção brasileira. A gente viu isso, tanto é que os outros 3 gols saíram depois que ela entrou. Ela e a Marta ontem fizeram um segundo tempo espetacular
E o Brasil, o Camarões, acho que todo mundo era um adversário desconhecido, primeira participação em Olimpíadas. O futebol feminino do Camarões, ninguém tem notícias de como é o futebol, de como são as atletas, mas o Camarão até que fez uma boa fez uma boa partida, começou o jogo muito bem, um time de muita velocidade e principalmente muita força, teve boas chances de fazer gol no Brasil, mas o Brasil acabou conseguindo controlar os ataques e foi essa goleada de 5-0 aí que animou e alegrou, iluminou a tarde. Né? E Camarões, a seleção de Camarões que a gente já viu que elas são muito perigosas porque elas saem sempre no contra-ataque, elas são muito velozes. Uma característica que acho que o pessoal, pelo menos a seleção brasileira, não deu muito espaço para a seleção de Camarões, que foi justamente essa bola rebatida na área para que as camaronesas saíssem no contra-ataque. A goleira se mostrou um pouco fraca, com lances que ela poderia ter evitado alguns gols, mas saiu errado, não conseguiu organizar a defesa, não estava conseguindo conciliar muito ali a posição dela entre as traves, porque realmente estava uma situação complicada para ela, e a gente realmente viu que pelo menos Camarões já não é mais um adversário que passa como zebra, como qualquer coisa. Por nível não passaria. Vamos ver se não vai sobrar nenhuma zebra, como é comum nessas competições. E o Brasil ontem também fez uma boa partida. O time do Brasil estava bem organizado dentro de campo. As jogadoras se movimentaram muito bem, tirando no comecinho do jogo também que a Bruna acabou dando um erro na defesa e quase faz gol contra. Sorte que a Andrea estava bem ligada e acabou pegando a bola. De resto, quem sabe, eu acho que a Cristiane podia começar jogando o segundo jogo pra gente ver como é que vai se desenvolver esse segundo jogo com ela e a Marta, porque a gente já viu há anos, a gente vê que a Cristiane e a Marta fazem o encaixe perfeito da seleção feminina. Elas duas acabam sempre fazendo ótimas jogadas. O passe que a Marta deu pra Cristiane fazer o gol foi um passe incrível, foi um momento lindo do jogo. Eu acho que tá na hora. A Érica, quando saiu, não estava se mostrando tão presente no campo. Acho que a Cristiane merece essa chance, pelo menos no segundo jogo. Vamos ver como é que vai sair. E a Franciele, que se mostrou uma ótima arma do Brasil, principalmente que falta, parada. Viu? Que batida de falta que ela deu para aquele gol. Acho que até agora a goleira tá procurando até onde ela pode se esticar para pegar a bola. E a vice-campeã mundial e uma das favoritas à medalha de ouro olímpica, a seleção dos Estados Unidos, começou sua campanha em Londres com uma virada espetacular. Depois de sair em desvantagem no marcador antes dos 15 minutos de jogo, a equipe buscou forças para virar o placar e venceu a França por 4-2. Em jogo que marcou a repetição da semifinal da Copa do Mundo de 2012, a França se mostrou disposta a buscar um placar diferente. Logo aos 12 minutos de jogo, Tiney abriu o placar e 1 minuto mais tarde, Delier ampliou. Mas Van Baak aos 19 e Morgan aos 32 deixaram tudo igual. Na volta do intervalo, os Estados Unidos se mostraram mais consistentes e logo aos 10 minutos conseguiram a virada com Lloyd. 11 minutos mais tarde, após um erro da defesa francesa, novamente Morgan foi às redes e definiu a vitória norte-americana. E com o resultado, o time norte-americano larga na frente no grupo G do torneio de futebol, que além das francesas conta com a Colômbia e Coreia do Norte. Na segunda rodada, no sábado, os Estados Unidos voltam a campo contra a Colômbia. Os Estados Unidos, que era o time mais esperado na estreia desse futebol feminino, e quando todo mundo foi acompanhar, quando foi ver, os Estados Unidos estavam perdendo de 2-0 para a França. Mas mesmo no primeiro tempo, ainda no primeiro tempo, conseguiu o empate a França, que também com muitos problemas de saída errado de bola, de passes errados, deixou os Estados Unidos encostarem, empatarem e virar, o que foi pior para elas, porque você sair de uma vantagem de 2 gols e pegar 4 em sequência é simplesmente abismador.
E outra favorita que também estreou com vitória na Olimpíada foi o Japão. Em jogo menos dramático do que o das americanas, as atuais campeãs do mundo fizeram 2-1 na seleção do Canadá. Os gols do triunfo foram marcados por Kawazumi aos 33 de jogo e Miyama aos 44. Tancredi diminuiu para o Canadá aos 10 do segundo tempo. No jogo que completou o grupo F, o mesmo das japonesas, a Suécia fez 4-1 na África do Sul para liderar a disputa por uma vaga na próxima fase. Com domínio absoluto sobre a partida, a seleção europeia abriu 3 de vantagem com Fischer, Dahlqvist e Schelling. Modise ainda diminuiu, mas Schelling fez mais um para garantir a goleada. Na chave F do torneio, o Japão volta a campo contra a Suécia, também no sábado, às 8 da manhã. Já o Canadá enfrenta a África do Sul no mesmo dia, às 10h45. O Japão ontem que mostrou por que é a atual campeã mundial no futebol feminino. O Japão que tem uma ótima seleção, uma seleção também muito rápida, muito boa. Uma seleção muito boa, falta de léxico agora, gente. E realmente vai ser, claro, é uma das favoritas a conseguir essa medalha de ouro. E mais uma vez o Brasil vai ter que tentar bater o Japão para conseguir essa medalha. A Sawa, que é a artilheira do Japão, que estava vindo de recuperação, ontem fez uma boa partida, não estava tão presente, não estava num bom ritmo, mas fez uma boa partida. Vamos ver se o Brasil acabar enfrentando o Japão, como é que vai ser esse duelo entre Sawa e Marta. O jogo de ontem, que foi menos dramático que o da seleção americana, certamente qualquer jogo vai ser menos dramático do que o da seleção americana, mas foi de um ritmo muito melhor de se acompanhar. Foi um jogo mais disputado até, porque a seleção francesa contra as norte-americanas deram um grande espaço, mas aqui no caso Canadá e Japão foram um jogo muito cadenciado, muito bonito de se ver. Prestar muita atenção nessa seleção do Japão, que tem não só o contra-ataque, mas as descidas até a linha de fundo muito rápidas e um chute de fora. As japonesas estão batendo muito certo. Pode ser um grande problema para as outras seleções essas batidas de fora da área que elas costumam dar, até mesmo para abrir a defesa, para bagunçar o sistema defensivo das outras seleções. Mais uma vez aquela polêmica de usar as tecnologias para ajudar a ver se bola entrou, se bola não entrou. No jogo do Japão a gente teve isso, uma bola que bateu na trave e ficou todo mundo sem saber se tinha entrado totalmente, se tinha ficado pela metade, e foi a discussão que a gente continua a ouvir, se vale a pena usar as tecnologias, se já tá na hora de usar, porque pode ajudar, claro, mas também pode atrapalhar muito em alguns casos. E no jogo que abriu os jogos das Olimpíadas, a seleção feminina da Grã-Bretanha venceu a inexperiência para fazer 1-0 sobre a Nova Zelândia. A partida que abriu os jogos marcou a estreia de uma seleção feminina da Grã-Bretanha em confrontos oficiais de futebol. O primeiro jogo desse time aconteceu há 5 dias no amistoso contra a Suécia. Já a Nova Zelândia participa da segunda Olimpíada da história na modalidade. Em Pequim empatou 1 e perdeu 2 duelos. No primeiro tempo, a Nova Zelândia parecia mostrar mais organização em campo, mas logo a Grã-Bretanha equilibrou as ações e criou as principais chances da partida. Na melhor delas, o ataque das donas da casa chegou a tocar uma bola na trave. Aos 19 minutos da segunda etapa, a seleção anfitriã abriu o placar. Em cobrança de falta colocada, Hulton venceu a goleira Bindon para fazer 1-0. Um jogo ontem chato, um jogo muito morno, tava cansativo de ver, de continuar assistindo o jogo. As duas seleções não foram bem, não jogaram bem. No finalzinho, realmente a seleção da Grã-Bretanha acabou se destacando um pouco mais que a seleção da Nova Zelândia. Vamos ver o que a seleção da Grã-Bretanha pode fazer. Acho que todo mundo acredita que não vai fazer muita coisa, né? Pelo menos no futebol feminino. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Os dois países que têm muito mais tradição no rugby do que no futebol. O futebol tá começando agora a invadir as praças, que são dominadas no feminino, principalmente, que são dominadas amplamente pelo rugby, que é um dos esportes onde surgiu o rugby. E a partida Colômbia e Coreia do Norte, válida pela primeira rodada do Grupo C do futebol feminino dos Jogos Olímpicos, teve seu início adiado em 1h05. E o motivo traz forte conotação histórica. A bandeira da Coreia do Sul foi utilizada pela organização para anunciar as jogadoras norte-coreanas no telão do Hampden Park.
Com isso, a seleção norte-coreana se recusou a entrar em campo ao ver que a bandeira era do país com quem tem problemas quase irreparáveis. O locutor do estádio anunciou que a partida fora atrasada por questões de bastidores e o duelo começou às 16h50. Após a partida ser reiniciada, a Coreia do Norte superou o incômodo e venceu as colombianas por 2-0. Os 2 gols foram marcados pela capitã da equipe asiática, Sungui. No sábado, em rodada válida pelo grupo G, as norte-coreanas enfrentam a França. No mesmo local, as colombianas enfrentam as norte-americanas. E a organização dos jogos já se desculpou pelo incidente na escola. E o caso não é o primeiro de confusão em eventos esportivos na Inglaterra, envolvendo a bandeira norte-coreana. Antes da Copa de 1966, um problema diplomático sério era que o Reino Unido não reconhecia o governo da Coreia do Norte e era proibido hastear a bandeira do país asiático em território britânico. A FIFA ameaçou tirar a Copa da Inglaterra, que resolveu então colocar a bandeira norte-coreana nos estádios, mas restringiu o hino nacional do país apenas para a estreia e para uma eventual final. Os sérios problemas entre as Coreias já teve vários capítulos em Jogos Olímpicos. Em Seul, em 1988, os sul-coreanos enviaram um convite oficial para os rivais do norte, que recusaram. Já em Sydney, em 2000, as delegações dos 2 países entraram juntas no Estádio Olímpico para a cerimônia de abertura, mas cada nação competiu por si só. Eu acho que é um erro que não pode ser aceito. Ainda mais hoje em dia que se usa tecnologia para tudo. A bandeira foi mostrada num telão, que óbvio que foi passadas as informações de um computador. A capacidade de você verificar para poder ver se você está com todas as informações certas é muito grande. Então você tem que trabalhar muito mais isso, ainda mais no que envolve a questão de nações. Ainda mais confundir Coreia do Norte e Coreia do Sul, para eles é um erro imperdoável. É a mesma coisa da seleção brasileira entrar com a bandeira da Argentina. Acho que os brasileiros, os mais fanáticos, não vão aceitar nunca um erro desse tipo. E já não é a primeira gafe que o Lokog comete. Hoje, o galês Joey Allen foi listado como inglês. Ele porque tá, claro, participando da seleção da Grã-Bretanha, que é justamente a união dos atletas da Inglaterra e do país de Gales, e a organização do evento, que é a organização inglesa, na hora de colocar a nacionalidade dele, ao invés de colocar galês, colocou que ele era inglês. E teve erro também já pela cidade de Londres. Foi um erro num shopping em que está escrito em todas as línguas bem-vindo, e eles acabaram errando na hora de botar em árabe, tá ilegível. Ou seja, os árabes não conseguiram identificar o que dizia. Melhor assim. Poderia ser uma coisa bem pior. A gente já viu que em alguns casos, por exemplo, algumas línguas que usam ideogramas, muitos ideogramas já foram trocados e passaram mensagens não muito respeitosas às pessoas do país. Então, melhor que esteja ilegível do que esteja, sei lá, denegrindo a imagem das pessoas daquele país. Em eventos como esse não custa nada você pedir ajuda de uma pessoa de um desses países, principalmente Olimpíadas. Pede uma pessoa para que ajude a organização. Sem contar que justamente comitê nessa questão de linguagem, de qualquer coisa que você queira fazer para justamente não acontecer esse tipo de desconforto. E o Brasil tem que prestar atenção nisso, porque tá aí vindo Copa do Mundo, Olimpíadas em 2016, Copa das Confederações no próximo ano. Vamos evitar esse tipo de erro para que não aconteça nada. Não fica uma situação desconfortável aqui dentro do país, ainda mais o Brasil, que já não é muito bem visto fora, já está sendo muito batido por causa dessa Copa do Mundo, vai ser batido por causa das Olimpíadas. Se acontecer um errinho desse, por menor que seja, a imprensa internacional vai bater muito em cima do país e o país vai continuar criando uma imagem ainda pior do que já se tem lá fora. E vamos falar das rodadas do Brasileirão. Ontem à noite, no jogo com muitos gols perdidos nos últimos minutos, o Vasco venceu o Botafogo por 1-0. Um jogo que nem teve cara de tanto clássico assim. Jogo que realmente o Vasco começou dando muita pressão. A gente vê, o Vasco tem um bom elenco esse ano, tá com um ótimo elenco, mesmo com a saída de vários jogadores que acabaram indo para fora do país, principalmente pela questão financeira do Vasco, que apesar de estar tentando manter um bom elenco, um elenco muito caro, ainda está com a situação financeira não muito boa, fez uma boa partida, conseguiu jogar muito bem, e mais uma vez o Botafogo mostrando que vai continuar oscilando no campeonato. O Botafogo mais uma vez começa um campeonato em que começa vencendo entre os primeiros, chega um pouquinho depois, já começa a cair muito,
um time que precisa melhorar, um time que tinha atacantes, só tem um atacante improvisado, já que todos os outros foram vendidos, não tem ninguém na categoria de base. A defesa do Botafogo, que há anos é a mesma defesa e que continua falhando. O Botafogo, que tem uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro há uns 3, 4 anos. E todo mundo esperando o Sidorf sozinho vir resolver a situação do Botafogo, isso não vai acontecer. E já o Corinthians continua mantendo a boa fase no campeonato e venceu o Cruzeiro por 2-0. Corinthians mais uma vez mostrando que o começo de campeonato foi só por causa da Libertadores, justamente focando esse título. Então a gente vai ver provavelmente a gente vai continuar vendo nas próximas rodadas o Corinthians crescendo mais ainda e disputando esse título nacional. O Corinthians que ontem mais uma vez contou com um bom jogo do Paulinho, que aos 48 do segundo tempo ampliou o placar para o Corinthians. Corinthians que fez mais uma bela apresentação, aquele estilo do Tite, retranca e aí depois sai abafando no ataque e consegue fazer o gol e levar sem mais problemas a partida. A Ponte Preta abriu o placar ontem, mas deixou o Sport empatar e terminou o jogo no 1-1. E o Internacional venceu o Figueirense por 1-0, marcando o segundo jogo e a segunda vitória de Fernandão no comando do time colorado. O Náutico, que começou vencendo a partida ontem, acabou cedendo a vitória ao Coritiba e perdeu o jogo por 4-3. E pelo mesmo placar, o Atlético Goianiense derrotou o São Paulo. O São Paulo que está deixando os torcedores são paulinos muito irritados. Se eu não me engano, a terceira vitória seguida. Terceira vitória não, né? Terceira derrota seguida, mais um time que tá precisando melhorar na competição. O São Paulo que ontem sofreu um apagão no primeiro tempo, foi 4-1 ainda no primeiro tempo, depois tentou se reerguer, todo mundo pensando que ia ter uma virada, mas não rolou. 4-3, foi assim, espantoso ver o time do São Paulo, um grande time, perdendo pro Atlético Goianiense, que não tem um elenco e tá tão bom que se equipare ao do São Paulo. E tá numa situação ruim na competição, vale lembrar. E no último jogo da noite, o Fluminense, o único time que estava invicto na competição, acabou sendo derrotado pelo Grêmio por 1-0. E que jogo ontem, muita vibração, muita disputa de bola ontem. Um Grêmio que quando fez o gol, o estádio inteiro levantou. Foi aquela coisa, foi justamente aquele ritmo. O Fluminense que estava vindo muito bem no campeonato, estava fazendo ótimas partidas. Também é outro time que tem um bom elenco que vai estar aí disputando esse título, mas ontem no finalzinho do jogo acabou deixando essa chance escapar. O Kleber ontem que golaço, ele conseguiu dominar muito bem a bola e mandou pro gol, foi muito bom. Ele que depois foi expulso, levando o segundo cartão amarelo, uma coisa que a gente já conhece do Kleber por todos os times que ele passou. Ele que é um jogador, quase um lutador. Um jogador que entra muito forte nos adversários. Ele tem que só que maneirar justamente essa postura dele, porque de resto ele é um excelente jogador. Gladiador Kleber ficou assim conhecido pela postura em campo, que realmente não basta o Kleber fazer um bonito gol, ele tem que logo em seguida fazer um péssimo espetáculo, dar um péssimo exemplo. E vamos falar da seleção brasileira masculina hoje. O ouro olímpico é o título que falta na vasta colocação da seleção brasileira masculina de futebol, que começa sua participação nos Jogos de Londres hoje contra o Egito às 15h45, todo mundo ligado. E ainda pela Série D, o Araguaína e Santos ficaram no 0-0. O Remo e o Atlético Acreano terminaram a partida em 2-2. Na Copa Sul-Americana, o Liverpool do Uruguai derrotou por 3-0 o Universitário do Sucre. Já o Deportivo Táchira e o Barcelona não saíram do 0-0. E vamos falar das novidades do futebol piauiense. O Comercial ontem que oficializou o Brinquedo como técnico do time. O Comercial que estava procurando um técnico depois da demissão do Fernando Polozzi. Está com a situação financeira não muito boa, então acabou preferindo oficializar o Brinquedo como técnico. Vamos falar também do Piauí, o Piauí que está se fortalecendo para essa Copa, o Piauí, hein? Ontem a diretoria acabou confirmando a contratação do Jonas. O Jonas que, para quem acompanhou o Campeonato Piauiense, era ex-jogador do Comercial, acertou com o time e ontem já participou do treino. O Comercial que também, além do Jonas, contratou o lateral direito André, o meia Rodrigo Braz, o meia atacante Danilo e já tinha contratado o lateral esquerdo Dida, os volantes Ernesto Júnior, Ederson e Grafite e o atacante Índio. As últimas informações, porque o tempo já está extrapolando. O Palmeiras foi anunciado oficialmente, não vai vender o Valdívia não sai do time, vai continuar, vai tentar resolver a situação
dele e da família dele para ver se consegue trazer a família de volta pro Brasil. E o Chelsea oficializou, o Oscar agora é oficialmente jogador dos Blues. Tudo assinado, tudo certinho, preço ajeitado, então acabando as Olimpíadas, ele já fica em Londres pra jogar pelo Chelsea. E pelas Olimpíadas já tivemos hoje de manhã às 8 horas Marrocos e Honduras, que terminou 2-2. Às 10 horas tivemos México e Coreia. Jogo que tá ocorrendo, mas tá 0-0 o jogo ainda. Vamos falar dos jogos que vão acontecer hoje. Temos mais 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, todos às 21 horas. O Flamengo que recebe a Portuguesa. O Flamengo que acertou oficialmente com o Dorival, novo técnico do Flamengo. O Bahia que vai visitar o Palmeiras com o Caio Júnior fazendo seu primeiro jogo no comando do time. E o Atlético Mineiro que vai jogar com o Santos, buscando voltar à liderança que acabou perdendo após a vitória de ontem do Vasco sobre o Botafogo. Hoje também tem Copa Sul-Americana, o Guarani do Paraguai joga com o Oriente Petroleiro às 19h15. Já Aurora e Cerro Lago e O'Higgins e Cerro Porteño jogam às 20h30. E continuando falando dos jogos pelas Olimpíadas, às 13 horas agora, daqui a pouquinho vai começar Emirados Árabes encarando o Uruguai. O Uruguai que também está buscando uma medalha em Olimpíadas. O Uruguai foi muito bem na última Copa do Mundo. Já Gabão e Suíça jogam às 13h15. E Belarus e Nova Zelândia, Brasil e Egito se enfrentam às 15h45. No último jogo do dia, a Grã-Bretanha vai enfrentar o Senegal às 16 horas. Gente, é isso, o programa tá encerrado, não temos mais nenhum tempo, infelizmente é isso. O programa que foi apresentado por Emanuele Madeira e Neila do Rego Monteiro, o programa que é uma realização da FM Universitária 96,7. Direção geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. O programa volta amanhã às 11 horas. Fique ligado, sintonize ou acesse o nosso site www.universitariesportiva.com.br. Não esqueçam de assistir hoje a estreia da seleção masculina às 15h45 contra o Egito. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.